Oi, gente, tudo bem? Hoje estou num lugar diferente para nossa live de quinta-feira. Vou esperar vocês entrarem aí para dar um oi. Quem estiver me ouvindo, me vendo bem, dá oi. Tava tendo uns problemas com o meu celular. Vamos ver se agora ele vai ajudar. Ó, já temos a Inês aí. Tudo bom, Inês? Tudo bom, Aline? Tudo bom, Patrícia? Mais uma quinta-feira que a gente tá aqui. Oi, Érica, tudo bem? Oi, Kátia. Esses dias me reclamaram, sempre tem gente pra reclamar, né? Que eu falo demais com as pessoas que estão na live e aí fica confusa a live pra entender o que eu tô explicando. Mas é o momento da gente se conversar também, né? Então acaba que eu dou esse tempinho pra vocês chegarem, pra gente se ver, enfim. Mas faz parte, a gente nunca vai agradar a todos. O que eu faço com todo carinho, toda disposição. Tudo bem, gente. A ideia hoje é a gente conversar, continuar conversando, aí a gente tá rolando os nossos vídeos da Semana da Alfabetização, que a gente botou de novo pra vocês. E hoje a gente vai conversar um pouquinho também sobre alfabetização, sobre consciência fonológica, a importância disso. Separei ali algum material para eu ir me guiando pra gente conversar. Oi, Giselma, obrigada, querida. E 5, ó, é verdade, a gente tem a nossa combinação, quem é a primeira vez coloca 1, quem é a segunda 2, quem é a terceira 3, quem é a quarta ou mais coloca o número 4. E, gente, por que surgiram essas redes, né? Porque eu comecei a colocar muito conteúdo porque eu faço atendimentos particulares. E a ideia primeiro era ajudar os pais, enfim, com as crianças em casa. Vocês podem ver que as minhas primeiras postagens lá de 2014 eram bem direcionadas aos pais. E aí, com o tempo, muitas professoras chegaram na página também e eu comecei a dar conteúdos para pais e professoras. Hoje nós somos mais professoras do que pais na página. Muitas pessoas têm me perguntado sobre certificado, tanto na Semana da Alfabetização quanto nessas lives. Essas lives, a ideia é a gente conversar. Toda quinta eu tô aqui pra gente conversar. Não tem como eu dar certificado pra vocês, né? Até porque não é uma aula tão formal assim. Eu nem consigo ver quem tá aqui, eu não consigo ver pelo Facebook quem ficou o tempo todo na live pra gente controlar isso e dar certificado. Então, todo mundo é bem-vindo para um momento de aprendizado, para um momento de conversa. Eu sempre parabenizo vocês por estarem pensando aí numa quinta-feira à noite, assuntos da educação, se envolvendo, se formando mais um pouco. Boa noite a todos que estão me dando boa noite. Ana Lúcia, Marilise. Assisti todos os seus vídeos nas férias, a Giselma disse. Ai, que bom, espero que ajude. Tem vários vídeos no meu canal do YouTube. Às vezes vocês me perguntam alguma coisa que já tá lá respondida. Então, até eu responder para vocês, gente, são muitas mensagens que me chegam, e-mails, ajudas. Muitas estudantes de pedagogia me pedem ajudas no trabalho da faculdade. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, né? Porque eu sou só uma. E a gente tá com 22 mil pessoas na página. E é difícil, né? Mas eu tento. Bom, enfim. Vamos conversar hoje, então, sobre consciência fonológica. Eu anotei aqui algumas coisas antes que eu preciso falar pra vocês. Olha só, vamos direto ao ponto. Então, já me apresentei, disse por que eu comecei a página. Meu nome é Clarissa Pereira, sejam todos bem-vindos, prazer, enfim. Então, o que eu vou dizer pra vocês? Que todas as aulas da Semana da Alfabetização, terça-feira eu dei esse recado, todas as aulas da Semana da Alfabetização estão novamente disponíveis. Eu coloquei o link, aí tem o link da primeira aula, mas entrando nessa página vocês já conseguem assistir os outros 3 vídeos. São 4 vídeos da Semana da Alfabetização, muitos recados, muitos comentários por lá, eu agradeço muito. Acho que eu consegui responder todos, se não todos, quase que todos, foram quase 1000 comentários. Mas vamos lá, estamos trabalhando para isso. Essas aulas, gente, elas não vão ficar no ar. Boa noite para todo mundo que tá me dando boa noite. A Adriana, Ana Cecília, a Marta, Leila tá assistindo.
Elas não ficam no ar porque elas são introdutórias ao curso CAP. Então, quem entrar no CAP, depois eu vou colocar disponível lá. O CAP é o curso de alfabetização na prática. Como elas são introdutórias ao curso, elas não ficam disponíveis e também eu já expliquei pela questão da página, né? Elas não estão hospedadas no YouTube, enfim. Depois, gente, eu quero dizer para vocês o que é o CAP, curso de alfabetização na prática, e dizer que 66% das vagas estão preenchidas, para ser bem exata, 66%. E dizer que já estou muito feliz, já tem alunas participando lá, mandando mensagens. Eu vou mostrar depois. Me sigam lá no Instagram, Clarissa Pereira Pedagoga, @ClarissaPereiraPedagoga, que eu vou mostrar como é o CAP por dentro, vou fazer uns videozinhos. Aí depois eu gravo e coloco aqui no Face também, porque eu já sei que vai ter gente dizendo, eu não tenho Instagram. Então tá, então a gente resolve isso. Coloco aqui também pra vocês. Tem todas as explicações sobre o CAP, preço, garantia, bônus, tem alguns bônus, como que ele é, os módulos. Os módulos estão explicados no 3º módulo. Tem uma live que eu fiz terça-feira que eu expliquei bastante sobre o CAP. Então, olhem aí na minha página, está lá as explicações sobre o CAP, tá bom? Então, tudo também tem nesse vídeo, mas também tem nessa live que eu fiz essa semana. As inscrições, quando que vão encerrar as inscrições? Se encerram mesmo, tá? Não adianta depois. Clarissa, eu preciso entrar nisso aqui. As inscrições encerram para conseguir dar uma atenção especial para quem tá entrando. Domingo, dia 18 de março, encerram as inscrições pro CAP. Gente, os e-mails. Onde estão os e-mails? Todos vocês estão recebendo os e-mails. Eu vi lá no nosso sistema, todo mundo recebe. Mas às vezes cai na caixa de spam, lixo eletrônico, aba promoções, abas sociais. Vocês têm que procurar em todos os cantos aí do e-mail de vocês, porque sei lá por que às vezes acabam caindo nessas caixas, tá bom? É isso que eu tinha para dar esses recadinhos. E assistam então a Semana da Alfabetização, deixem um recado lá pra mim, pra eu saber que vocês estão assistindo. E vamos conversar hoje, gente, sobre consciência fonológica. O que vocês acham? Vamos? Consciência metalinguística, consciência fonológica. Vamos relembrar primeiro o que é consciência metalinguística, porque a consciência fonológica faz parte da consciência metalinguística. Né? Então, a consciência metalinguística, Magda Soares, eu já falei sobre a Magda Soares, sobre o livro da Magda Soares, que nos ajuda a entender muitas coisas da alfabetização. O livro se chama A Questão dos Métodos. Alfabetização, a questão dos métodos. Vou falar mais uma vez, porque depois vocês ficam, qual é o livro? Qual é o livro? A Alfabetização, a Questão dos Métodos. É um livro azul da Magda Soares que nos ajuda muito a pensar várias coisas sobre a alfabetização. Então, ela nos diz que ela é entendida não apenas como a capacidade de ouvir a língua, então analisar os sons da língua, mas também refletir sobre a língua. Então, são dois módulos aí, duas vertentes. Primeiro, se analisa os sons da língua, a relação da pauta sonora nessa habilidade metalinguística. E depois se analisa a estrutura linguística, a análise linguística, né? Sua estrutura, sua organização, as características, como é que é um texto, como é que é uma frase. Tudo isso faz parte da consciência metalinguística. Daí, a Magda aponta pra gente, deixa eu achar aqui que eu fiz um roteirinho para me guiar, várias consciências. A consciência pragmática, a consciência metatextual, a consciência sintática, a consciência morfológica, que é entender lá a raiz das palavras, a consciência semântica, que diz respeito ao significado, e a consciência fonológica. E dentre todas essas consciências, a que mais se relaciona com a alfabetização é a consciência fonológica. Então, é para lá que a gente vai. O que é, gente, a consciência fonológica? É um conjunto, vou ler para vocês esse conceito e eu explico. É um conjunto de habilidades que compõem a competência metalinguística e que são fundamentais para a alfabetização. A consciência fonológica é um dos níveis da capacidade metalinguística. A consciência fonológica é tornar explícito o ensino para que as crianças se deem conta da relação entre o nosso sistema de escrita alfabética, que tem uma pauta sonora na língua, então eles têm que se dar conta disso para poder construir a sua escrita, para poder construir a sua leitura, a sua oralidade, enfim.
Então, é toda a relação que a gente tem que fazer. Porque, gente, o nosso sistema, ele é um sistema notacional. Ele é um sistema que representa alguma coisa. Aquele A está representando algo, o B, o C, o D, o E. Cada uma das letras do alfabeto representa alguma coisa, né? E o que representa? Não basta só eu saber que é o A, já falei isso muito pra vocês, né? Então, enfim... Essa é a consciência fonológica, fazer as relações, tornar consciente esse ensino explícito da língua. E aí a nossa consciência fonológica, ela vai estar dividida, gente. Antes de falar das dimensões que ela está dividida, eu quero falar que dentro dessas dimensões, o que habilidades as crianças... Vocês já compartilharam aí a página? Compartilhar a live? Vamos compartilhar, temos 100 pessoas aí pensando sobre consciência fonológica. Vamos então compartilhar a live, fico muito feliz quando vocês compartilham e mais pessoas conseguem chegar aqui. Então olha só, quais habilidades que estão envolvidas dentro da consciência fonológica? Conseguir identificar tanto rimas, quanto sílabas, quanto fonemas. Conseguir produzir novas rimas, novos fonemas, os sons dos fonemas, enfim, né? Contar o número de sílabas de uma palavra, contar o número de fonemas de uma palavra, segmentar, conseguir separar tanto uma sílaba da outra, mas também o que é sílaba, o que é fonema, né? Isso é super importante. Depois, quando a gente falar da consciência fonêmica, eu vou responder uma dúvida sobre como porque eles se dão muito conta das vogais. Como que a gente pode fazer para eles se darem conta das consoantes nessa consciência fonêmica? Tá? Então tem várias, eles têm que, na verdade, gente, a consciência fonológica é aprender a manipular esses sons da língua. A gente tem que ajudar os nossos alunos a fazerem isso, dentro do ritmo que eles estão, né? Se eu tenho uma criança que é mais pré-silábica, lá no terceiro vídeo da Semana da Alfabetização eu falei sobre os níveis psicogenéticos. Se tem uma criança que é mais pré-silábica, eu vou ter que trabalhar com ela toda a consciência de letra, até depois chegar na palavra, mas ela precisa entender primeiro que as palavras iniciam, por exemplo, com um som correspondente. Ela tem que conhecer as letras do alfabeto. Por isso, depois quando a gente falar sobre consciência fonêmica, eu vou retomar com vocês a consciência grafofonêmica, que é super importante. Então, a consciência fonológica, ela vai se dividir em 3 dimensões, gente. 3 dimensões, que é a consciência silábica, a consciência de rimas e aliterações e a consciência fonêmica. Não significa que eu vou trabalhar somente um dia, uma semana, no outro dia, outra semana. Gente, eu não acredito que a gente tenha que trabalhar uma semana o A, uma semana o B, outra semana o C, outra semana o D. É colocar as crianças dentro de situações reais, de leitura e de escrita, a partir de uma história, a partir de um gênero textual e a partir dali fazer essas apropriações, tanto de leitura, de escrita, mas também de análise linguística, também de análise de consciência fonológica. A gente gosta muito das famílias silábicas, às vezes a gente acha que tem que ir trabalhando assim com as famílias silábicas. Elas são importantes sim, mas não podemos reduzir o nosso trabalho a isso. Uma hora a gente vai analisar os sons das letras, outra hora a gente vai analisar a constituição de uma frase, outra hora a gente vai organizar um texto que está todo separado. Partir de textos é super importante, por isso que a gente fala de alfabetizar num contexto de letramento, né? Então, partir de situações aí em que a gente usa socialmente as práticas de escrita e de leitura nos ajudam muito. Então, gente, tudo isso eu estava dizendo pra gente se dar conta que a gente não precisa trabalhar só a consciência silábica num momento, só a consciência de rimas e aliterações em outro, só a consciência fonêmica em outro. Ele é um trabalho relacionado. No momento que eu posso estar fazendo toda a distinção do b, eu posso estar fazendo rimas com ba, com a sílaba ba, tá? Então todas essas dimensões elas podem estar sendo trabalhadas, tanto no nível oral como no nível escrito e de leitura. Às vezes, só oralmente, a gente pode trabalhar muito com o corpo, gente, para fazer a representação das letras na consciência fonêmica, para fazer os pulos lá das sílabas, para interpretar uma rima, um versinho, né? Então, não precisa ser só... A gente tem que usar muito isso com as crianças pequenas. O corpo, o lúdico, jogos, brincadeiras. Vocês sabem muito bem disso, né? Então...
vamos para falar da consciência silábica. Vou dar algumas dicas de atividades de consciência silábica. Por exemplo, a gente pode fazer, vou dar uma atividade para cada um dos níveis, tá? Não vou falar muitos assim. Uma atividade para cada um dos níveis. Uma atividade para trabalhar, eu vou tentar, porque às vezes eu começo a falar muito. Uma atividade para trabalhar a consciência silábica, gente, pode ser bingo. Bingo das sílabas. Então, por exemplo, a gente coloca numa cartela lá: carro, xícara, cavalo, copo, foca, coelho, jacaré, caracol. Enfim, coloca diferentes imagens ali. Eu tô vendo, essa aqui é a que eu tô vendo aqui pra mostrar pra vocês. Aí eu tiro, vocês estão vendo que eu falei carro, xícara, cavalo. Carro, xícara, cavalo. Aí depois eu falei centopeia, coelho. Então assim, eu tô trabalhando ali com as sílabas em relação ao C. Só que a imagem que eu vou tirar é, por exemplo, casa. Então eles vão ter que marcar só as que tem ou no meio. Olha, xícara tá no meio, não precisa ser só o início, xícara tá no meio. Então eu vou ter que achar qual que tá igual, qual que tá relacionada ao meu K. Por que é importante trabalhar assim com esses sentidos, gente, diferentes aí para encontrar entre as vogais onde tá o C? Para as crianças realmente irem distanciando da vogal e irem encontrando o sonzinho do C. Porque como as vogais a gente escuta muito mais, é mais fácil da gente ouvir, são as primeiras que elas começam a fazer relações, inclusive quando elas estão no nível silábico. Silábico com valor sonoro, geralmente elas começam pontuando as vogais, porque são realmente, quando a gente fala, são as que a gente escuta mais facilmente. Então falei aí uma atividade. Bom, vou dar mais uma. Mais uma atividade para consciência silábica é a gente separar. Bem simples, gente, tá? Eu não tô dando fórmulas mágicas, mas são super simples, mas super importantes pra gente trabalhar. Dividir em grupos, por exemplo, várias palavras por sílabas e as crianças têm que juntar e formar palavras. Isso a gente pode fazer, pode ser até uma atividade permanente, 2 vezes por semana. Tem as sílabas lá de palavras estáveis, palavras que são conhecidas das crianças, os nomes deles, as questões de vocabulário usual. Eles se juntam nos grupos, têm um objetivo. Eu sempre digo, quando a gente trabalha em grupo, tem que ter um objetivo em comum para as crianças ficarem atentas, juntas, trabalhando juntas. Então elas têm que montar palavras a partir das sílabas. Tá legal? Dei 2 dicas. Consciência de rimas e literações. Gente, eu separei uma coisa para ler aqui. Por que é tão importante trabalhar as rimas e literações? Olha só o que a Magda nos fala. Rimas e literações representam, pois, um nível de sensibilidade fonológica que, se desenvolvido, pode trazer efeitos significativos para o progresso de alfabetização. Por quê? Levam a criança a dirigir a atenção para a cadeia sonora das palavras. Vão se dando conta que tem um som que se repete em outro lugar. E elas vão se dando contas que, a partir desses sons, elas vão reconhecendo os mesmos sons iguais nas palavras quando elas escrevem. Por isso é muito importante trabalhar com rimas e aliterações. Rimas, a gente está falando daquele final rimado, aquele verso rimado. E aliterações, a gente está falando no início das palavras, né? Então, o sapo, eu falar, o sapo roeu. Não, o rato roeu a roupa do rei de Roma. A gente fazendo todo esse significado com as crianças, elas vão se dando conta que um som não é exclusividade de uma letra, de uma sílaba ou de uma palavra. Eles têm que se dar conta que a gente usa todas aquelas letras do alfabeto para formar novas palavras. Eu não tenho que inventar, não é cada palavra vai ter uma hora uma letra, né? Então, por isso as rimas e aliterações são muito importantes. Aí, um jogo que tem de rimas e aliterações, por exemplo, caça-rimas, tem na caixa do Pinaique. Então, tem tipo assim uma tabela de lince. E aí tem várias palavras ali, eles têm que achar as que rimam, bingo das rimas, memória das rimas, né? E é legal a memória, a gente já pode fazer uma atividade diferenciada. Por exemplo, se eu quero botar botão e balão. Se é uma criança que está num nível mais avançado de leitura e de escrita, eu posso separar o meu botão, né? Então fica um pedaço de um botão no lado, um pedaço do outro botão no lado. Se é uma criança que está num nível mais inicial de leitura e escrita, a gente coloca o botão inteiro e o botão inteiro para elas terem esse apoio da figura.
Entendem o que eu tô dizendo? Então, se for uma memória, uma criança mais avançada, a gente pode dividir essa imagem também, né? E até a imagem pode ser diferente, um botão no lugar, um botão no outro. Se for uma criança que tá mais inicial, a gente ajuda colocando a mesma imagem. Rimas e aliterações também tem um livro. Eu ia pegar o livro. Pena que eu não tenho, só tenho o meu cachorro aqui do meu lado, acompanhando a live, que ele não pode ali buscar pra gente o livro. Mas eu tenho um livro. Os livros da Eva Furnari, gente, são muito bons para trabalhar as rimas também e as aliterações. Tem o Você Troca, tem o Você Troca aquele... tem o Não Confunda, Não Confunda Mochila Chocante com Gorila Mutante, aí vai fazendo todas as variações. Tem um outro livro também, vários livros, né, gente? O ABC dos Bichos, o Bichodário, que começa sempre com a mesma, tem alguns versinhos. Me digam aí outras ideias de aliterações, então, de livros que começam com aquela letra e vai fazendo algum versinho. Tem um do Ziraldo, tem vários. Tem um Assim Assado, isso mesmo. E aí, gente, a gente chega na consciência fonêmica. Bom, consciência fonêmica não significa que eu vou estar segmentando a todo momento lá na sala de aula. Vamos lá, gente. Não, mas fazer as crianças se darem conta, assim, olhar, pode fazer toda a questão fonoarticulatória, das boquinhas, não sou contra o método das boquinhas, tá? O que eu não acho é que a gente tem que estar todo dia, pode todo dia fazer isso, mas também partir de textos, partir de outras, aqueles 4 eixos: leitura, escrita, oralidade, análise linguística. A gente não pode restringir só uma coisa na nossa sala de aula. Então, a consciência fonêmica, o que eu acho é que a gente tem que trabalhar com os sons das letras. O que eu penso é com o som das letras, mas também com o grafismo. E aí a Magda vai falar da consciência grafofonêmica, que é ensinar as crianças a se darem conta de que existe o A, existe o B, a forma que ele é escrito, né? Que as letras são estáveis, elas não mudam, o A é sempre A, o B é sempre B, o C é sempre C, né? Então elas assumem, tem 10 propriedades. Quem conhece as 10 propriedades, lá no CAP eu falo sobre elas. O Arthur Gomes de Moraes diz que as crianças têm que entender para se darem conta do princípio alfabético, do sistema de escrita alfabética, 10 propriedades. E uma delas é essa, que as letras têm formatos fixos e se repetem para produzir palavras. Uma coisa tão simples, mas que o Arthur Gomes de Moraes, aí sou fã dele, teve essa ideia genial de separar essas 10 propriedades. E a Magda Soares fala da consciência grafofonêmica. Então, assim como eu tenho que me dar conta do A, do B, do C, do E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, eu tenho que me dar conta dos sons. Então, a gente pode fazer isso, gente, atividades para fazer isso. Alfabeto de bolsos na sala de aula, tem que ter. E aí, quando a gente procura objetos para colocar naqueles bolsos, a gente pensa tanto na letra, palavras que se constituem por aquela letra, mas também no som da letra. Momentos assim, gente, da chamada, de atividades permanentes, que a gente olha lá, por exemplo, Martina. Gente, vamos pensar em Martina. Martina. Tem outras coisas na sala que começam com esse som assim, será que tem? Ai, vamos procurar, né? Ou será que tem com uma outra letra diferente? Mesa, olha, todo mundo tem mesa. Não é parecido com Martina? E olha aqui quando eu falo Martina, o que acontece aqui na garganta da prof, na garganta de vocês? Vamos tocar Martina, né? Então, isso tudo aí trabalhando consciência fonêmica, fazendo análise linguística. Tem também a roleta. Então, assim, a gente joga com as crianças, a roleta, lá tá todas as letras do alfabeto, eles têm que falar alguma palavra que começa com aquela letra, ou fazer uma associação, gente, tanto de consciência silábica, consciência fonêmica. Coloca lá dentro, a última atividade que eu vou dar pra vocês, tá? Coloca lá dentro de um saco várias letras, as consoantes, e aí tem o dado só das vogais. Eles tiram uma consoante e sorteiam o dado. Tem que fazer a junção na vogalzinha que caiu com a consoante que caiu para ir formando novas sílabas, enfim, né? Naquele momento pode ser novas sílabas, daquela sílaba pode derivar uma nova palavra e aí a gente constrói um banco de palavras. Esses dias me perguntaram
como que se faz banco de palavras? Gente, banco de palavras é uma ideia da gente, por exemplo, parte de uma história e vai trabalhar naquela semana com 5 palavras, ou 6, 7, depende aí do contexto de vocês, com 7 palavras que vão se tornar mais estáveis para as crianças. Então a gente pode afixar elas lá num cartaz, colocar fixo na sala de aula, um cartaz com aquelas palavras. Eles podem ter um dicionáriozinho, cada um na sua mesa, e aí vão colocando, tem que ter esse dicionáriozinho, cada um com seu bloquinho de dicionário, vão escrevendo as palavras que eles estão trabalhando naquela semana. Aí dessas palavras que a gente tem, surgiu num contexto, a gente trabalha a sílaba, a gente trabalha fonema daquelas palavras. Aí a gente pode fazer um ditado, um autoditado, né? A gente pode fazer o ditado estourado, colocar as palavras dentro dos balões, eles vão ter que ler, vão ter que escrever. Fica mais uma ideia aí. Tá bom, gente? Dei várias dicas. Obrigada pela parceria de todos vocês nas quintas-feiras. Deixa eu ver que horas são. Já estamos quase na nossa meia hora da quinta-feira. Essa é uma aula que está muito mais esmiuçada e detalhada no CAP. Ela se chama Consciência Metalinguística, em que a gente fala de todas as consciências e mais especificamente sobre essas 3 depois para relacionar com a alfabetização. E vamos retomar só alguns recados que eu dei no início. Então, para quem não estava, eu vou dizer novamente para vocês que vocês pediram muito e as aulas da Semana da Alfabetização estão disponíveis para vocês acessarem. Então é só entrar no link que está aí na descrição dessa live que vocês têm acesso aos vídeos da Semana da Alfabetização. Esses vídeos vão sair do ar no domingo, tá? No 4º vídeo está tudo explicado sobre o curso de alfabetização na prática. O curso de alfabetização na prática, as inscrições encerram, sem exceção, no domingo, tá? No domingo, 18 de março, acabam as inscrições. Foi assim com o POP, por quê, gente? Porque eu quero daí começar a dar toda a atenção para a turma que entrar, senão fica muito pingado, ele não é um curso permanente, porque a gente vai ter aulas ao vivo, tem um cronograma, enfim. Ah, mas eu não posso assistir agora porque eu tô muito atucanada. Já tô terminando a faculdade, isso e aquilo. Aí vocês vão poder ter acesso a ele há 1 ano, tá? O CAP é online, são videoaulas. Vocês podem acessar a hora que quiser, desde que tenha uma conexão com a internet. Sobre os e-mails, repetindo, gente. Quem está na minha lista VIP, às vezes manda, eu não recebi o e-mail, eu não recebi o link. Procurem sempre. Sempre, deem uma entrada de vez em quando no spam, na aba sociais, na aba promoções, lixo eletrônico, que às vezes os nossos e-mails caem lá. Rosemary disse assim, depois responde a minha pergunta, por favor, beijos. Rosemary, responda a tua pergunta, eu vou entrar aí e vou ver, porque agora ela se perdeu no meio de muitas perguntas, tá? Mas eu respondo aí pra ti assim que possível. Ficamos por aqui, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Compartilhem a live e eu espero vocês no CAP, curso de alfabetização na prática. Tchau! Todas são muito bem-vindas. Já tem gente por lá e no meu Instagram eu comecei dizendo para vocês que eu vou mostrar agora. Eu vou fazer uns stories de como que é a plataforma para vocês verem. Tá bom? Um beijo!